para sua infância, você... E aí eu já, né, dizendo que você devia ser todo diferentão, né? Aham. Claro. Você quis, por exemplo, sapateado, balé. Tipo, as pessoas da sua escola, os meninos, você sofria muito chacota por causa disso? Muito pelo contrário, eu achava demais quando alguém tinha algum problema com relação a mim. Que eu falo assim, mas o problema é seu, não é meu. Você Eu era... jamais... Meus amigos de infância eram Tá, árvores. Eu subia nas árvores e me jogava lá de cima. tá. Meus amigos de infância eram os cães. Era porco. Eu engordava porco. Você sabe que isso é diferente, né? Tipo assim, você tem a consciência que isso é fora do padrão, né? Que os meus amigos de infância eram árvores, tá fora do padrão, né, Sebastião? É, então, o que acontecia? Quando o papai cortou, quando eu viajei, aí eu comecei a viajar, e eu viajei e o papai cortou algumas árvores. Quando ele cortou a árvore, mangueira, ele cortou. Eu falei, como assim? Como ele fez isso? Eu não falei muito, eu simplesmente me organizei e fui embora de casa. Porque eu já não tinha os meus amigos ali, que eles me davam fruto, que era manga ou abacate, me dava sombra, me dava a oportunidade de ver o mundo de cima. Quando eu subia no topo da árvore, ficava assim, a árvore ficava embaixo dos meus pés, eu abria os braços, o vento batia e eu estava em cima do último galho da árvore. Então, eu vou falar a árvore sefirôtica da vida. Eu me conectava com a árvore da vida, através da árvore, e eu falava, eu não tenho dedo verde, né? Eu não sou um bom plantador de frutas e nada. Eu aprendi a fazer rotação de cultura na escola. Eu entendi um pouco, me apaixonei pela, 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 pelo plantio como observador, mas eu nunca... Porque eu achava que demorava muito, eu plantava, cresce. Sem Não é, paciência, vai. Sem vai, sai tempo, daí, irmão, vai. sai daí. Então, eu não entendia muito bem esse tempo biológico de semente na terra, explodia, germinava, crescia e tal. Eu não conseguia entender. Eu falo assim, tem que estar pronto. Então, assim, por isso eu não sou um bom plantador de sementes, assim, nesse sentido, mas eu entendo hoje da semente, a semente da vida. E papai cortou as árvores. E que idade você tinha? Eu já estava viajando para dançar, tinha 10 para 11 anos. Criança. E aí eu falei, cara, Mas você foi embora pra onde daí? eu dei um jeito de começar arrumei um lugar para dar aula em Viçosa, na faculdade lá de Viçosa, Em Minas. interior de Minas. Eu comecei a dar aula lá, de sapateado. Então eu saía de casa para dar aula, eu saía cedo de casa, ia andando pela rua, ia para a escola de dança e ficava lá. Sabe? Então eu fui saindo de casa, fui saindo, fui saindo, fui Mas muito saindo. autista. Mas muito autista. Assim, isso é interessante você dizer. Você não aceita a rigidez. Isso é rigidez cognitiva muito grande de não ter aceitado. Primeiro porque eles eram seus amigos, então as árvores eram seus amigos. Aham, árvore e porco eu não como carne. Porque eles nasciam, eu cuidava deles, eu dava comida para os porcos. Então eles viraram meus amigos. Eu tinha bicho de pé, era um prazer. Ai, que coisa boa. Aquela coisa que eu entrava entre os dedos. Eu falava, ai, bicho de pé. Muito bom. Como? Não, peraí.
Como assim, bicho de pé? Bicho de pé, que entrava assim entre os dedos, aquela coisa escurinha, que ficava ali assim. Aquilo que machuca, que a gente tira com não pinça? machucava, era gostoso, era delicioso. Até que, ai, que coisa Não, boa. Sebastião. Era bom demais. Era bom demais. Não acredito, meu. Não, porque ó, você tá dizendo isso, tipo, olha isso, assim, a tua rigidez, né, inflexibilidade, você não aceitou isso, isso foi tão impactante, você foi embora da tua casa com 10 anos. Tipo, você tem ideia que isso é muito, muito fora da casinha? Ou não? Porque esse é o jeito do Sebastian de ser, então tá Não, dentro da tua tá normalidade. dentro da normalidade. Tá super. Super dentro. Super dentro. 10 anos ou embora pra Viçosa dar aula. Normal. Qualquer criança de 10 anos faz isso. Sebastião. Tipo, não, né? Normal. Ó, por exemplo, meu filho, quando vai jardinar, o jardineiro na casa da minha mãe faz jardim, meu filho, ele fica umas 2 semanas sem ir do lado de fora de casa, porque ele não aceita a mudança que fez, né? Então, quando vai, por exemplo, a moça que faz a faxina, ele fica muito, muito incomodado. E aí ele fica dando, assim, se, sei lá, tá aqui o sofá, ela arrasta, ele nem passa por lá, porque arrastou, mudou de lugar. Então, depois tem que voltar pra cá, sabe? Então, mas isso, por exemplo, do quintal, da jardinagem, ele fica até pelo menos crescer um tanto suficiente que ele tolere a mudança que ficou, né? Então, só que teve uma época, por exemplo, tinha um barranco na casa da minha mãe que ela tentava fazer pegar uma grama. Obrigada. Mas não pegava por nada, só morria. Toda hora gastava com tapetinho de grama e tal. Aí desistiu. Falou, a última vez que vou tentar, senão eu vou colocar uns tijolinhos. E aí tinha que conversar com o meu filho sobre isso, explicar toda uma previsibilidade. Não vai mudar, não vai mudar, não vai mudar. E aí falando, filho, aqui ó, só tá descendo terra, tá entupindo tudo aqui embaixo. Não vai ter como, a gente vai colocar os tijolinhos e tal, não sei o que, beleza. Quando fez isso, meu filho chorou horrores, teve crise, demorou, eu acho que ele ficou uns 2 meses sem ir no quintal da minha mãe. Até aí ele aceitava assim, ele ia na sala, ele só olhava, depois ele aceitar frequentar lá o fundo. E aí, várias coisas. Então, assim, ó, nós vamos trocar o sofá da sala. A vovó vai reformar e vai trocar, né? Vai encapar com outra cor. Tudo a gente tem que ter uma previsibilidade. Isso foi melhorando, né? Teve época do meu filho, eu não podia mudar o caminho da escola. Eu não podia estacionar em vaga distinta, sabe? Ele usava um sapato, eu tinha que comprar o mesmo sapato, tipo, de todos os tamanhos. Até, sei lá, vou garantir uns 4 tamanhos seguidos. Porque se mudar o pesponto do tamanho, se sair de linha, lascou. O moleque vai ficar descalço. De tamanha rigidez, né? E aí a gente foi trabalhando em terapias e tal. Mas você não era tão assim em tudo, mas você tinha os seus limites. Isso foi tão forte para você que você saiu. Tem um caso de um filho de uma grande amiga minha que faleceu recentemente. Foi uma tristeza muito grande para nossa comunidade, a Liliane. Ela deixou 3 filhos autistas. O maior medo dela... Ela faleceu? Ela. O maior medo dela era morrer. Ela morreu.